Gente, eu já vou começar esse vídeo pedindo pra vocês já deixarem um like, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, porque isso é muito importante pra mim, me ajuda muito na divulgação do canal e eu tô precisando, não vou nem, tô mendigando mesmo, real, então deixa o like aí pra me ajudar, tá bom? E eu sei que vocês devem estar olhando aí o título desse vídeo e falando, gente, essa Fernanda enlouqueceu, o que que Tinder e Deus tem a ver, né, gente? É uma coisa assim bem, se você olha assim de fora, você vai pensar, não tem nada a ver, como que a pessoa faz um vídeo pra falar sobre Tinder e Deus na mesma frase? Não faz nem sentido, mas calma que eu vou explicar pra vocês. Primeiro, pra quem não me conhece, que eu esqueci de me apresentar, às vezes eu fico mal educada mesmo, que eu fico empolgada, eu esqueço da educação que meus pais me deram. Mas meu nome é Fernanda, eu sou viúva há 2 anos, eu fiquei viúva aos 22 anos, ops, errei, eu fiquei viúva aos 29 anos e eu tenho 2 filhos, frutos do meu casamento, a minha história tá aqui no meu canal, pode procurar aí, é fácil de encontrar, às vezes eu esqueço de botar aqui em cima, se eu lembrar eu vou colocar pra vocês contando um pouco sobre a minha história, tá? Não se preocupem, esse vídeo não é eu tentando converter ninguém, eu quero só compartilhar com vocês aqui coisas que aconteceram na minha vida e que eu senti, assim, não sempre, mas que eu senti Deus estava presente, assim, que era coisa dele, sabe? Eu sei que a gente fala de religião, mas quando a gente fala de Deus, as pessoas ligam muito à religião, né? E eu não tô aqui pra falar de religião, eu tô aqui pra falar de Deus. E vocês vão já entender o porquê. Eu sempre tive muita fé, assim, mesmo. Eu não sou uma pessoa muito de estar sempre indo na igreja, isso até é ruim. Eu deveria ir mais. Agora com a pandemia, ninguém tá indo, né? Mas eu nunca fui muito assídua na igreja, mas eu sempre tive muita fé. Isso abalou um pouco quando eu perdi o meu marido, eu fiquei assim, cheia de questionamentos, eu queria entender por que aquilo tinha acontecido comigo, sabe? O que que eu fiz? Tem tanta gente ruim nesse mundo, tanta gente, sabe? A gente vê tanta coisa, esses dias aí, agora estourou essa história aí dessa menina de 10 anos, gente, que era estuprada pelo tio. Eu sei que muita gente deve ter se perguntado, poxa, onde é que tava Deus nesse momento? E é bem complicado mesmo. O importante que eu quero dizer pra vocês, nisso tudo, logo de cara, assim, tudo o que é bom vem de Deus. Nada que é ruim vem de Deus. Isso não quer dizer que ele não dê a permissão pra que algumas coisas aconteçam, sabe? Deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, poxa, por que eu, aos 29 anos, mãe de 2 crianças, meu filho tinha 11 meses quando o pai deles morreu, por que o meu marido tinha que morrer? Por que justo os meus filhos tinham que ficar órfãos de pai, né? Essa pergunta, ela jamais vai ser respondida. Já vou deixar bem claro isso pra vocês, já vai ter muita gente aí decepcionada, mas essa pergunta, ela jamais vai ser respondida. E quando eu entendi isso, quando eu aceitei isso, as coisas começaram a mudar pra mim. Porque eu passei muitos anos aí, muitos anos, tem 2 anos, né? Mas muito tempo, muitos meses, martelando do porquê. A gente não tem que questionar as decisões de Deus. A gente tem que aceitar e confiar. E isso não é fácil. De jeito nenhum, gente. Eu não tô aqui pra dizer pra vocês que é fácil, porque não é. Isso é muito difícil. Ah, Fernanda, mas o que isso tem a ver com Tinder? Calma, eu vou te explicar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, eu acho que vocês já perceberam isso, eu sempre sento aqui, falo. E ainda bem que eu tenho muita gente aí do outro lado que gosta de me escutar, que me enche de mensagens positivas. Inclusive, quero agradecer as minhas seguidoras pelas mensagens no vídeo anterior, que, ai, gente, eu amo, sério, eu amo abrir lá o meu aplicativo do YouTube e ver que vocês me encheram de mensagens lindas, sabe? Eu tenho 16 mil inscritos hoje no YouTube, mas quando eu posto vídeos que não são sobre coisas tristes ou muito apelativas, digamos assim, só assiste mesmo os meus vídeos aquelas pessoas que de fato gostam de mim. Então hoje eu transformei assim os meus vídeos, o conteúdo que eu posto aqui, exatamente para essas pessoas que gostam de mim, que estão aqui por mim e não por curiosidade, para saber da minha história, nada disso. Gostam mesmo de mim, se apegaram a mim, a minha família, que hoje é uma família de 3. Enfim, voltando. Então eu gosto muito de conversar. Quando essa pandemia começou, eu tava bem deprimida, assim, sabe? Eu não tava conseguindo lidar com muita coisa. A pandemia começou, eu tava em Fortaleza com meu filho mais novo. Vou fazer outro vídeo pra falar sobre isso com você. Mas eu tava lá em Fortaleza com ele, eu fui levar ele no médico. Eu descobri que ele tem uma síndrome muito rara e por ser muito rara eu não sabia nada sobre essa síndrome. Então a gente começou aquela correria de médico, de tentar entender, de saber como que isso ia afetar ele. Enfim, mas isso é assunto pra outro vídeo. No dia de eu voltar pra casa, começou o isolamento social. Meu pai disse pra eu não voltar, pra eu ficar lá, passar o isolamento lá. E mesmo que ele não tivesse
falado isso, meu voo tinha sido cancelado, então eu iria ficar lá de qualquer forma. O que foi muito difícil, porque eu tava lá só com um dos meus filhos, o outro tinha ficado aqui com a minha irmã. E apesar dele ter sido muito bem cuidado, de eu não ter, assim, um pingo de dúvidas de que ele é muito amado, de que ele ficou ali, ficou bem, sabe? Apesar da saudade da mãe e tal, e de eu ter ficado com muita saudade dele, eu não tenho um pingo de dúvida de que ele foi muito bem tratado. Mesmo com isso, a gente que é mãe fica muito assim, ai, a gente fica mal, né? A gente quer estar com o nosso filho, no momento que a gente não sabe o que vai acontecer no mundo, se a gente vai todo mundo morrer, se não vai, se fosse pra todo mundo morrer, eu queria estar com os meus 2 filhos perto de mim. Mas enfim, esse não é o caso. Enfim, aí eu tava lá em Fortaleza, eu resolvi entrar no Tinder, e eu nem tava, tipo, eu não entrei no Tinder pra procurar alguém, até porque a gente tá em isolamento, né? Tava em isolamento. Eu entrei no Tinder pra conversar. Eu estava à procura de pessoas que estivessem a fim de conversar, de trocar experiências. Porque assim, gente, o Tinder é complicado, né? A galera tá lá pra procurar sexo, essa é a verdade. Nem todo mundo tá disponível, assim, nem todo mundo tá a fim de conversar. Algumas pessoas estão lá procurando, sei lá, o amor da vida, né? Não sei se é possível achar no Tinder. Eu acho que sim, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que encontrou o namorado dele no Tinder. Eles estão juntos, ó, faz tempo. Eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não tenho autorização pra isso. Se ele tivesse autorizado, eu falava. Esse meu amigo encontrou o namorado dele no Tinder. Mas enfim, isso não interessa porque eu não tava procurando namorado. Eu queria conversar. Imagina, você tá no isolamento. Apesar de eu estar lá com a minha avó, com a Neidinha e com o meu filho, ainda assim não é a mesma coisa que você conversar com outras pessoas, né? Gente, o isolamento deixa a gente bem maluco. Entrei no Tinder e comecei a conversar com umas pessoas. Quando a pessoa era tipo assim, só queria falar mesmo sobre safadeza, eu já excluía logo, já não falava mais, já bloqueava, desfazia match. Mas eu encontrei algumas pessoas muito bacanas, assim, muito mesmo, pra trocar uma energia boa, pra conversar. Algumas pessoas falavam dos seus problemas, algumas pessoas me ouviam e foi uma coisa muito boa. Alguns eu fiz uma amizade muito legal, que algumas pessoas eram de fora, mas gente daqui também na minha cidade eu fiz uma amizade muito legal e cara, assim, trouxe coisas boas, sabe? Apesar de trazer uns trastes às vezes, também traz coisa boa. Ah, mas enfim, o que isso tem a ver com Deus? O que tem a ver com Deus, gente? É que eu tava bem perdida, sabe? Às vezes não, Deus, ele sempre usa a pessoa pra falar com você quando você não tá com a sua espiritualidade no ponto de conseguir ouvi-lo sem que outra pessoa precise ser usada por ele. O que aconteceu comigo esses dias foi que, olha que história maluca. Eu tava no Tinder quando eu tava lá em Fortaleza. Aí eu troquei telefone com um cara. Esse cara, ele era do Sul. E a gente se falou algumas vezes, depois não se falou mais. Quando foi esses dias, eu tava no Facebook. E sabe quando aparece aquela sugestão, assim, de pessoas? Aí eu vi um cara, um barbudinho, assim, gordinho. Eu falei, gente, esse cara é meu número, vou adicionar ele. Adicionei ele e ele me deu, já falou assim. Eu mandei um oi, né, no Messenger, e ele falou assim, toma aí meu número, me manda um WhatsApp. Aí eu falei, uau, que fácil, né? Mas enfim, bora lá. Quando eu adicionei ele, eu já tinha o número dele na minha agenda. Olha que coisa louca. Aí eu falei, ué, que estranho, eu já tenho teu número salvo na minha agenda, que esquisito isso. Aí a gente conversou e se tocou de queda da época que tava no Tinder, enfim. Esse cara, ele é ateu. Olha que coisa maluca. Se ele estiver assistindo esse vídeo, esse cara vai falar assim, essa maluca tá falando que eu fui usado por Deus, Deus não existe. Ele é budista, eu não entendo muito dessa religião. Não tô aqui pra julgar ninguém. O que eu entendi mais ou menos é que a vibe dele é uma coisa de karma, de luz, enfim. Mas esse cara, ele me ouviu, assim, a gente começou a conversar e ele me ouviu sobre uma coisa que tava me afligindo muito. E esse cara, eu sei que ele vai dizer que não, mas, gente, ele foi assim... Eu tenho certeza que Deus usou um ateu pra falar comigo. Essa é a verdade. O que esse cara falou pra mim, ele enxergou uma situação de outra forma, sabe? Ah, Fernando, o que tem a ver? O cara só enxergou a situação de outra forma. É, gente, ele só enxergou a situação de outra forma. Mas foi de um jeito que eu tenho certeza que era algo que Deus tava tentando me mostrar há muito tempo e eu não tava querendo enxergar. Mas ele usou esse cara, que não acredita em Deus, acredita em karma, em várias outras coisas, pra dizer pra mim o que eu precisava ouvir. Depois que esse cara conversou comigo, gente, foi como se tivesse saído um peso das minhas costas. Ele não fez ritual nenhum, não é isso. Foi só uma conversa. Ele só deu a opinião dele e a opinião dele caiu como uma luva, assim. Eu, cara, é exatamente isso. Gente, eu chorei tanto na minha conversa com ele, tanto que ele deve ter me achado uma louca, assim. Eu chorei não só porque de finalmente eu tava entendendo o que eu acho que Deus tava tentando me falar há muito tempo, mas principalmente porque eu senti
senti real, assim, aquele peso sair de mim, sabe? E que esse entendimento me trouxe muita leveza e abriu muita porta pra mim, pra eu hoje me encontrar, pra eu hoje me aceitar como eu sou, como eu estou, e pra eu estar bem, sabe? É uma coisa muito louca, gente. Hoje, eu já contei no vídeo anterior aqui pra vocês que eu tô me sentindo, assim, extremamente bem, eu tô me sentindo completa, sabe? Hoje, eu sinto, assim, que, claro que minha vida não é perfeita, minha vida não está perfeita, tem muita coisa que eu tenho que ajeitar ainda, mas, cara, eu tô bem. E esse bem veio através desse entendimento. E, gente, era exatamente nesse ponto que eu queria chegar pra você. É que, às vezes, a gente tá tão mal que a gente não consegue enxergar a presença de Deus, sabe? A gente não consegue. É incrível, assim. Mas se você para, se você, tipo assim, se você sentar pra analisar as coisas, você vai perceber que Deus tava ali o tempo todo. Eu tenho muita fé. Eu acredito em Deus. Eu não sou muito religiosa. Mas eu acredito muito. Olha, eu tô arrepiada. Vocês não estão entendendo. Mas eu acredito muito em Deus. Quando eu olho, assim... Não vou nem falar de coisas anteriores, mas desde que eu fiquei viúva, cara. Deus ficou o tempo todo assim. Juro pra vocês, de verdade. Gente, meu marido morreu. Eu tava desempregada. Com 2 filhos pequenos. Morando em outro estado. Meu marido, eu não recebo pensão por morte, porque o meu marido não tinha carteira assinada, ele não tinha previdência, então eu não recebo pensão por morte. Mas olha pra mim, gente, sério. Olha pra mim, eu tô aqui. Nunca. Tem 2 anos e 6 meses que o meu marido morreu. E nunca faltou nada na minha casa. Os meus filhos nunca passaram fome. A gente nunca ficou sozinho. Quando eu falo pra vocês aqui no canal que o luto ele é muito solitário, é um sentimento que é difícil de dividir, sabe? Mas estar sozinha, eu nunca estive sozinha. Gente, eu tenho um teto, eu tenho um carro bom, a minha geladeira tá cheia de comida. É sério, gente, é sério. E se isso não é Deus, eu não sei dizer pra vocês o que é. Pra mim, isso é Deus, não tem outra explicação. É Deus na minha vida e na vida dos meus filhos. Isso não tem outra explicação. Cara, o vídeo... Ai, eu falo demais, o vídeo já tá com 14 minutos, eu acho que eu não vou conseguir concluir o meu pensamento. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Que, cara, Deus é maravilhoso. Nas coisas mais improváveis, mais estranhas, Deus vai dar um jeito de falar com você se você estiver precisando ouvir, ou se você tiver com a espiritualidade não tão aflorada a ponto de ouvi-lo sem precisar que ele use outra pessoa. Deus é incrível, Deus é isso, era isso que eu queria falar pra vocês. Talvez eu faça aí um outro vídeo pra complementar isso, porque já passou o tempo, mas enfim, gente, é isso. Beijo pra vocês, se inscrevam no canal, não esquece de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar e até o próximo vídeo. 1000 beijos!